Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas vielas estreitas de Nova York, o inverno castigava os mais vulneráveis. Transeuntes apressados, agasalhados em seus casacos caros, ignoravam os olhares suplicantes das crianças famintas. Ali 2 gêmeos, Emma e Ethan, de apenas 10 anos, deram-se as mãos tremendo e sussurraram em voz baixa: Senhor, poderia nos emprestar um dinheirinho, só para comprar pão? Seus olhos brilhavam de esperança e angústia, e o som de suas vozes dilacerava o coração de um homem cuja vida o tornará insensível, Richard Hamilton, um bilionário conhecido por seu implacável império financeiro. A princípio incomodado com a interrupção, ele estava prestes a ignorá-los quando uma faísca o atingiu. Ele viu nessas crianças não apenas fome, mas pureza e inocência que o dinheiro jamais fora capaz de comprar. Em vez de afastá-los, Richard fez o impensável. Pegou o celular, fez algumas ligações e em menos de 1 hora, transformou a pequena vida dos gêmeos em um milagre inesperado, um porto seguro, comida sem fim e a promessa de um futuro que eles jamais ousaram imaginar. Mas não se tratava apenas de dinheiro. Richard decidiu adotá-los como seus protegidos, revirando seu próprio mundo de luxo calculado pelo coração e revelando que às vezes, a maior riqueza não é medida em dólares, mas em compaixão e coragem. Seus olhares se encontraram, e naquele momento de silêncio, um vínculo inquebrável foi formado, o de 2 almas vulneráveis e um homem capaz de alcançar o impossível. O vento invernal soprava pelas vielas estreitas de Manhattan, cortando os rostos dos transeuntes apressados. Os gêmeos Emma e Ethan, de 10 anos, agarravam-se aos seus cobertores finos, tentando se proteger do frio cortante. Seus estômagos roncavam e sua esperança diminuía a cada passo. Chegaram em frente a uma pequena padaria com os olhos fixos nos pães dourados fumegando do lado de fora da janela, mas não tinham um centavo. Tremendo, aproximaram-se da calçada e Ethan sussurrou: se ao menos alguém pudesse nos ajudar, só um pouco de pão. Naquele momento, um homem de terno escuro saiu de sua limusine preta. Richard Hamilton, um bilionário de reputação fria e implacável, caminhava confiante, absorto em seus pensamentos financeiros. Mas o som da voz de Ethan o fez olhar para cima. Os gêmeos olharam para ele com medo misturado à esperança. Emma falou com a voz quase embargada: Senhor, o senhor poderia nos emprestar algum dinheiro, só para comprar pão? Richard parou surpreso. Normalmente ignorava os apelos dos necessitados. Mas algo nos olhos deles, a inocência, a angústia e, acima de tudo, o vínculo inquebrável entre eles, fez seu coração de pedra vacilar. Ele se ajoelhou diante deles, seu manto luxuoso misturando-se com o hálito gelado do inverno, e sussurrou: acho que posso fazer melhor do que apenas um empréstimo. Os gêmeos piscaram, incrédulos. Richard pegou o celular e, com algumas ligações rápidas, começou a tecer os fios de um futuro que eles jamais poderiam ter imaginado. Naquela noite, para Emma e Ethan, o impossível começou a se tornar real. Richard Hamilton voltou para sua limusine com o telefone na mão. Cada ligação que fazia parecia comum para ele, mas o que ele planejava viraria a vida dos gêmeos de cabeça para baixo. Ele contatou uma organização de apoio a crianças em situação de rua, solicitou relatórios sociais e, num piscar de olhos, providenciou um refúgio seguro para Emma e Ethan com comida, roupas quentes e apoio escolar. Enquanto isso, os gêmeos estavam parados na calçada, incrédulos. Não ousavam acreditar que um mero bilionário pudesse se importar com eles. Emma sussurrou para o irmão: você acha que ele realmente vai nos ajudar? Ethan assentiu, mas seu coração estava batendo rápido demais para que ele conseguisse falar. Um carro preto parou na frente deles. Richard saiu, sorrindo genuinamente pela primeira vez. Suba, disse ele suavemente. Você não vai mais precisar se preocupar com pão. Os gêmeos trocaram um olhar cheio de descrença e medo. No entanto, algo na atitude de Richard os tranquilizou. Entraram no carro e, pela primeira vez em muito tempo, sentiram o calor humano através da rua fria. Ao longo do caminho, Richard os questionou gentilmente, aprendendo suas histórias. Órfãos desde pequenos, forçados a sobreviver nas ruas, sempre juntos, sempre solidários. Cada palavra reforçava sua convicção. Essas crianças mereciam mais do que apenas uma refeição ou um abrigo temporário. Ao cair da noite, chegaram a um apartamento luxuoso que ele havia reservado temporariamente para eles. Emma e Ethan não conseguiam acreditar. Uma cama quentinha, cobertores macios, roupas limpas, era um sonho acordado.
Richard os observou em silêncio, percebendo que aquele gesto, por mais simples que fosse, era o início de um vínculo inquebrável. Ele acabará de perceber que às vezes, o impossível só exigia um coração disposto a agir. Mas nas sombras, as ruas de Nova York continuaram a sussurrar, e alguns segredos do passado dos gêmeos começaram a emergir. Na manhã seguinte, Emma e Ethan acordaram em um apartamento que parecia pertencer a outro mundo. A luz do sol entrava pelas grandes janelas, iluminando os móveis elegantes e aconchegantes. Eles nunca tinham conhecido um lugar tão seguro e confortável. Richard entrou silenciosamente na sala com uma xícara de chocolate quente na mão para cada um deles. Tome café da manhã, disse ele com um sorriso sincero. Depois, quero que você me conte um pouco sobre sua vida. Os gêmeos trocaram um olhar hesitante. Falar sobre o passado nunca foi fácil. Mas diante da gentileza de Richard, eles começaram a contar suas histórias. Órfãos aos 5 anos de idade, separados dos pais em um trágico acidente e forçados a sobreviver nas ruas sem nunca reclamar um do outro. Richard ouvia atentamente com o coração apertado a cada detalhe. Ele entendia que a força deles vinha do vínculo inquebrável e da coragem que tinham diante da adversidade. Mas o que ele ainda não sabia era que o passado dos gêmeos guardava um segredo que poderia mudar sua percepção do milagre que estava criando. Logo depois, enquanto ele os levava para a escola, Emma sussurrou para Ethan. Você acha que ele sabe quem realmente somos? Ethan balançou a cabeça, preocupado. Na escola, os gêmeos foram recebidos por professores simpáticos, mas algumas das crianças mais velhas começaram a se perguntar, de onde eles vieram? Por que tiveram tanta sorte? Emma e Ethan sentiram o peso do segredo. Naquela noite, Richard, sozinho em seu escritório, pesquisou suas origens. O que descobriu o fez estremecer. Os gêmeos não eram apenas crianças de rua. Eram herdeiros indiretos de uma antiga e influente família de Nova York, cuja fortuna havia desaparecido misteriosamente após um escândalo. Richard percebeu que o gesto que havia feito não era apenas um ato de compaixão, mas talvez um ponto de virada em uma história muito maior, cheia de segredos, traições e poder. E pela primeira vez ele sentiu que o milagre que havia começado poderia atrair perigos inesperados. Nos dias que se seguiram, a vida de Emma e Ethan finalmente pareceu normal. Eles frequentavam a escola, brincavam no parque e desfrutavam de refeições quentes sem nunca se preocupar. Mas por trás dessa aparente tranquilidade, sombras do passado começaram a despertar. Preocupado com suas descobertas, Richard contratou um investigador particular para descobrir mais sobre a misteriosa família dos gêmeos. Ele queria proteger as crianças, mas sentia que o perigo poderia surgir a qualquer momento. Certa tarde, enquanto Emma e Ethan voltavam da escola para casa, um carro preto os seguiu de perto pelas ruas movimentadas. Ethan imediatamente pressentiu o perigo e agarrou a mão da irmã. Emma, sabe? Eles aceleraram o passo, mas o carro diminuiu a velocidade, mantendo-os à distância. Os gêmeos finalmente chegaram ao apartamento ofegantes e com o coração acelerado. Richard, alertado por um chamado do detetive, os esperava na porta. O que está acontecendo? Ele perguntou, preocupado. Ethan explicou a situação a ele, e Richard sentiu sua raiva aumentar. Aqueles estranhos não tinham ideia de com quem estavam lidando. Naquela noite, Richard implementou medidas de segurança reforçadas, câmeras, alarmes e uma equipe de segurança discreta em todo o apartamento. Mas ele sabia que não era suficiente. Ele precisava descobrir quem estava tentando chegar aos gêmeos e por quê. Enquanto isso, os gêmeos, apesar do medo, compreenderam que suas vidas haviam mudado para sempre. Não estavam mais sozinhos, mas começavam a perceber que suas raízes antes ignoradas, agora eram a chave para a compreensão dos perigos e segredos que os cercavam. E enquanto a noite caía sobre Manhattan, Richard estava em pé junto à janela do seu escritório, observando as luzes da cidade. Ele sabia que ao salvar aquelas crianças, havia entrado em uma batalha muito maior do que a mera sobrevivência nas ruas. Uma batalha que testaria a coragem, a lealdade e o amor de maneiras que ele jamais imaginara. Com o passar das semanas, Emma e Ethan começaram a se adaptar à nova vida. Eles foram à escola, riram pela primeira vez em muito tempo e se sentiram seguros sob a proteção de Richard. Mas essa tranquilidade era enganosa. Certa noite, enquanto Richard trabalhava até tarde em seu escritório, o investigador particular ligou para ele com urgência. Sr. Hamilton, há indivíduos buscando ativamente encontrar essas crianças. Eles conhecem suas verdadeiras identidades e não hesitarão em fazer nada. Richard sentiu um arrepio percorrer a espinha. Tinha a sensação de que esse momento chegaria, mas vê-lo se materializar era aterrorizante. Quem são eles?
Ele perguntou com a voz firme. Membros de uma família outrora influente com muito a perder e muito a proteger, respondeu o detetive. Enquanto isso, Emma e Ethan brincavam inocentemente na sala de estar quando a campainha tocou. Um pacote sem remetente havia sido deixado na porta. Tremendo, eles o abriram e descobriram fotos antigas de sua família, documentos secretos e uma mensagem sinistra. Fique longe do seu passado, ou você vai se arrepender. O medo tomou conta dos gêmeos, mas Richard chegou naquele momento. Ao ver os documentos, seu rosto endureceu. Você não está em perigo apenas nas ruas, alguém quer controlar seu legado, e eles não conhecem limites. Mas eu vou te proteger, custe o que custar. Naquela noite, Richard fez mais do que reforçar a segurança. Ele começou a planejar uma estratégia para combater aqueles que ameaçavam as crianças, buscando transformar o medo delas em força. Emma e Ethan perceberam que seu milagre tinha um preço: enfrentar inimigos poderosos e secretos. Enquanto a cidade dormia, uma nova batalha silenciosa começou, uma batalha onde inteligência, coragem e amor seriam as únicas armas capazes de salvar os gêmeos. Poucos dias após a descoberta do pacote ameaçador, a tensão aumentou. Richard havia reforçado a segurança no apartamento, mas sabia que os inimigos dos gêmeos eram astutos e estavam prontos para qualquer coisa. Certa tarde, enquanto Emma e Ethan brincavam na sala de estar, um estrondo alto soou na porta da frente. Richard, alertado pelo alarme silencioso, correu até lá. Diante dele estavam dois homens mascarados, determinados e ameaçadores. Fiquem onde estão, gritou Richard, mas os homens avançaram mesmo assim. Ethan instintivamente agarrou a mão da irmã e deu um passo para trás. Mas Richard não era apenas mais um bilionário, ele estava acostumado a lidar com situações de crise. Com rapidez e compostura, guiou os gêmeos até uma sala segura e trancou a porta. Os homens tentaram forçar a entrada, mas Richard já havia previsto esse momento. Reforços de segurança, escondidos no prédio, intervieram e subjugaram os intrusos em segundos. Os gêmeos, tremendo mas ilesos, olharam para Richard com admiração. Vejam, disse ele, tomando-os nos braços, nada nem ninguém vai machucar vocês enquanto eu estiver aqui. Naquela noite, depois que a tempestade passou, Emma perguntou timidamente: por que alguém iria querer nos machucar? Richard suspirou pensativo. Porque você tem algo que eles querem, sua herança, seus direitos e talvez até segredos que você ainda não conhece. Ethan abraçou a irmã, mas no fundo, uma nova força surgiu dentro deles, a certeza de que mesmo diante do perigo, eles podiam contar um com o outro, e com Richard. Enquanto a noite envolvia Manhattan, Richard percebeu que proteger os gêmeos seria uma questão não apenas de recursos, mas também de coragem, estratégia e fé em sua incrível resiliência. Os dias que se seguiram ao ataque foram tensos. Richard intensificou a vigilância e iniciou um treinamento discreto para Emma e Ethan, como se proteger, permanecer vigilantes e usar a inteligência para evitar perigos. Mas ele não tinha ideia de até que ponto os gêmeos já haviam desenvolvido talentos extraordinários, forjados por anos de sobrevivência nas ruas. Certa tarde, enquanto praticavam na sala de estar, Ethan demonstrou uma capacidade surpreendente de analisar padrões de movimento e antecipar os movimentos de Richard durante um exercício de defesa improvisado. Você é rápido em entender estratégias, disse Richard, impressionado. Emma, por sua vez, demonstrou um talento impressionante para decifrar. Ela encontrou um documento antigo deixado pela família dos gêmeos e começou a identificar pistas que nem detetives particulares haviam percebido. Emma, você tem um dom, disse Richard, espantado. Com você, podemos descobrir a verdade sobre o seu passado. Encorajados, os gêmeos começaram a usar essas habilidades para entender quem os ameaçava e por quê. Eles identificaram padrões em documentos antigos e descobriram que certas pessoas poderosas queriam recuperar a herança perdida de suas famílias a qualquer custo. Essa revelação mudou a perspectiva deles. Eles não eram mais meras vítimas. Eles tinham recursos, habilidades e inteligência que poderiam ajudá-los a enfrentar seus inimigos e retomar o controle de seu destino. Richard, observando a determinação deles, compreendeu que o milagre que havia realizado não residia apenas no dinheiro ou na segurança, mas na força que havia permitido que os gêmeos revelassem. Pela primeira vez, sentiu que eles poderiam não apenas sobreviver, mas triunfar. E na quietude da noite a cidade de Nova York pareceu se curvar a uma aliança inesperada, um bilionário, duas crianças corajosas e um segredo de família capaz de perturbar poderes muito além de sua imaginação. Algumas semanas depois, a tensão atingiu o auge. Os inimigos dos gêmeos, determinados e bem financiados, finalmente encontraram seu refúgio e se preparavam para agir.
Richard sabia que a cautela não bastaria mais, era preciso agir. Certa noite, enquanto a chuva castigava as ruas de Manhattan, uma mensagem enigmática chegou ao telefone de Richard: devolvam as crianças, ou vocês sofrerão as consequências. Emma e Ethan trocaram um olhar determinado. Com o treinamento de Richard e suas próprias habilidades, eles estavam prontos para se defender. Não podemos deixá-los vencer, sussurrou Ethan. Juntos podemos fazer isso, respondeu Emma com convicção. Na noite seguinte, um grupo de homens mascarados tentou entrar no prédio. Mas Richard e os gêmeos tinham uma estratégia em mente. Ethan orientou Richard a antecipar cada movimento dos intrusos, enquanto Emma, usando seus poderes de observação e decodificação, detectou falhas na abordagem deles. Os inimigos ficaram surpresos ao se depararem com uma resistência inesperada. Richard, protegido por seus reforços e pelas habilidades dos gêmeos, conseguiu neutralizar os intrusos sem derramamento de sangue. Os gêmeos, por sua vez, reconheceram sua força. Seu passado de sobrevivência nas ruas lhes deram uma resistência e astúcia que ninguém poderia subestimar. Após o confronto, Richard os abraçou. Você foi incrível. Não só sobreviveu, como também mostrou que coragem e inteligência são mais poderosas do que qualquer ameaça. Os gêmeos, apesar do medo e do cansaço, compreenderam que aquela vitória não era apenas física, mas simbólica. Eles haviam retomado o controle de suas vidas e provado a si mesmos que eram capazes de enfrentar qualquer obstáculo. Mas Richard sabia que este não era o fim. O passado deles guardava segredos ainda maiores, e poderes desesperados para recuperar o que era deles. Após o confronto, Richard decidiu que era a hora de os gêmeos descobrirem toda a verdade sobre sua família. Ele os levou a uma antiga biblioteca secreta pertencente à família Hamilton, onde arquivos empoeirados, cartas antigas e fotografias antigas aguardavam para serem explorados. Emma folheou um antigo livro Razão e encontrou uma foto que a deixou sem palavras, uma imagem dos pais deles sorrindo, cercados por heranças e pertences que agora haviam desaparecido. Somos nós, ela sussurrou. Ethan, ao descobrir documentos legais, percebeu. Somos os herdeiros legítimos de tudo isso, mas alguém tentou nos apagar. Richard explicou o que descobrira. Seus pais haviam sido vítimas de traição dentro da própria família, perdendo fortuna e influência. Os inimigos que os atacaram não eram desconhecidos, faziam parte daquele ramo corrupto, prontos para fazer qualquer coisa para recuperar o que consideravam seu devido. Pela primeira vez, os gêmeos compreenderam a magnitude da situação. Não eram apenas crianças resgatadas das ruas, estavam no centro de um legado histórico e de uma complexa luta pelo poder. Mas longe de assustá-los, essa revelação os encheu de uma nova força. Então, temos que recuperar o que é nosso, disse Emma determinada. E vamos fazer isso juntos, acrescentou Ethan, apertando a mão da irmã. Richard olhou para eles com admiração. A coragem e a inteligência que eles desenvolveram nas ruas, combinadas com esse novo conhecimento, os tornavam uma força formidável. Naquela noite, na biblioteca silenciosa, uma aliança foi selada. Richard e os gêmeos, unidos pela família, coragem e destino, prontos para enfrentar as últimas sombras do passado e reivindicar sua herança. Mas a batalha final se aproximava e com ela segredos ainda mais poderosos, capazes de mudar a vida de todos para sempre. O dia do confronto final chegou. Richard, Emma e Ethan estavam prontos para enfrentar os últimos membros corruptos da família que tentavam se apoderar da herança dos gêmeos. Mas desta vez, eles não estavam mais sozinhos. As evidências coletadas por Emma, as estratégias de Ethan e o apoio discreto dos contatos influentes de Richard lhes deram uma vantagem decisiva. Na sede do antigo negócio da família, os inimigos aguardavam confiantes. Mas assim que Emma e Ethan apresentaram os documentos legais que revelavam a ilegalidade de suas ações, os rostos dos conspiradores empalideceram. Richard, calmo, mas firme, declarou: vocês não podem mais manipular essas crianças. O legado delas está legal e moralmente protegido. Os gêmeos, como testemunhas de sua própria retidão, viram seus antigos inimigos capitularem, forçados a reconhecer a verdade. Pela primeira vez, sentiram-se totalmente livres, não apenas do medo, mas também dos grilhões do passado. Naquela noite, de volta ao apartamento, Emma e Ethan deram as mãos. Nós conseguimos, nós realmente conseguimos, Ethan murmurou. Sim, e isso é só o começo, Emma respondeu com um sorriso. Richard olhou para eles, comovido. Seu ato de compaixão não só salvou 2 vidas, como também revelou a coragem e a força insuspeitas dos gêmeos. Você é incrível, disse ele. Nunca se esqueça de que o impossível sempre pode se tornar possível.
desde que você acredite em si mesmo e naqueles que o protegem. Daquele dia em diante, Emma e Ethan iniciaram um novo capítulo em suas vidas, com segurança, educação e, acima de tudo, a certeza de que poderiam superar qualquer obstáculo. O passado deles fora sombrio e doloroso, mas também os tornará invencíveis. E nas ruas iluminadas de Manhattan, o vento do inverno parecia sussurrar uma mensagem de esperança. Às vezes, a maior riqueza não está no dinheiro, mas na coragem, no amor e na força para mudar a vida daqueles que mais precisam.